Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu consegui ser aprovado em Medicina na Federal errando 7 questões no gabarito. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo da série do ENEA Medicina. E realmente eu vou mostrar para vocês algo que alguém sempre me pergunta: Samuel, o que aconteceu na tua prova que tu errou 7 questões no gabarito, que tu ia acertar e ainda assim tu conseguiu passar no curso de Medicina? Então, eu estou aqui para mostrar a vocês como foi o segundo dia e explicar como tudo aconteceu, porque foi nesse dia, no principal dia, no mais importante, no mais difícil dia, que eu perdi exatamente 7 questões da prova de natureza, algo que você não pode perder, e vou no final dar dicas a você de como você não perder questões no gabarito, e se isso acontecer, o que você fazer, como que eu fiz. Bom, quero falar para vocês um breve histórico de como aconteceu, a fim de que você saiba como foi a minha prova. Eu fiz um primeiro dia de prova muito bem. Vou fazer um vídeo mostrando a estratégia do primeiro dia de prova, como foi minha pontuação. Eu fiz 33 questões de linguagem, que é a minha pior área. Fiz 43 questões de humanas, que é a minha melhor área. Fiz uma boa redação. Chegou no segundo dia. E como ocorreu isso? Comecei minha prova tranquilamente por matemática. Fiz a divisão de matemática, 25 questões. Terminei as 25, fui para a natureza. Quando chegou em natureza, eu fiz uma coisa que você não deve fazer. E já digo para você: não faça questões já marcando no gabarito. Eu fui fazer isso. E comecei a fazer isso, marcando, terminei a questão na prova, fui para o gabarito. Fui marcando. Pulei uma questão na prova, não pulei no gabarito. Pessoal, quando eu chego numa questão X lá, que eu nem lembro mais qual foi, eu percebi, meu Deus, tá tudo a questão uma em cima da outra. E eu tô errando aqui quando eu contei umas 7 questões que eu tinha feito isso. Gente, na hora eu fiquei branco. Eu olhei pra fiscal da prova e pensei: eu vou entregar essa prova. Eu não quero mais fazer ENEM, eu quero a minha mãe, eu quero chorar agora. Todas as minhas estratégias, tudo que eu tinha feito tinha ido por água abaixo. Todas as coisas que eu tinha feito, as dicas, tudo que eu tô passando para vocês estaria indo de água abaixo, pessoal. E foi muito interessante. Eu comecei a me reabilitar e eu queria mostrar para vocês como foi o processo de reabilitação para que você consiga de fato ter uma boa aprovação, mesmo errando 7 questões como eu, ou até mais ou até menos. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi me reabilitar. E como foi esse processo de reabilitação? Foi justamente colocar metas durante a prova. Bom, eu tinha feito já 25 questões de matemática e tinha feito bem essas 25 questões. Eu sabia que daquelas 25 questões que eu tinha feito, que eu tinha lido, a maioria, as mais fáceis, eu já tinha conseguido elas. Então a primeira coisa que eu fiz foi pensar nisso. Pensei também no primeiro dia de prova, que tinha sido muito bom para mim. Pensei como eu poderia agora me reorganizar para que, mesmo tirando uma pontuação baixa na prova de natureza, as outras matérias não interferissem. Minha maior preocupação agora era conseguir que matemática alavancasse a nota de natureza, a fim de que eu conseguisse ser aprovado. E foi justamente isso que aconteceu. Eu comecei a investir mais tempo na prova de matemática. Faltava fazer 20 questões e voltar para as questões mais difíceis. E aí, natureza, eu voltei no final da prova e ainda consegui algumas questões. Graças a Deus, eu consegui 31 questões de natureza ainda, que é uma nota que não é suficiente para ENEM. Mesmo errando esses 7 no gabarito, ia ser por volta de 37, 38 questões. Eu não sei ao certo se eu ia acertar as 7 questões, porque eu não sei onde é que elas estão. Foi uma sequência que eu não sei dizer onde é que começa e onde termina. Eu sei que quando eu olhei no gabarito eu contei 7 questões e, meu Deus, quase que eu entregava a prova, quase que eu desistia. Então, nesse processo de reabilitação, pessoal, eu comecei a perceber de que eu deveria voltar para a natureza depois que terminei matemática e conseguir questões. E o tempo estava indo-se embora, faltava mais ou menos 1h30 de prova. Então eu fui tentar ao máximo conseguir as questões de natureza que eu podia acertar. E como é que foi que eu fiz isso? Pegar as questões de biologia, todas as teóricas de biologia que eu pudesse, as teóricas de química e as difíceis de física, para não perder tempo, eu estava pulando. Então eu chutei muitas questões de física de conta, chutei questões de química de conta, de soluções, e isso foi fundamental para que eu não perdesse tempo, para eu conseguir me reabilitar e para que eu não conseguisse e para que eu não contaminasse a prova de matemática. Então é uma experiência que foi única, foi singular. Eu não consigo nem explicar para vocês de fato como aconteceu isso, mas o fato é que, graças a Deus, eu consegui me reabilitar e ainda consegui fazer 39 questões na prova de matemática, que é o suficiente para você ser aprovado no curso de medicina. A grande questão que você pergunta: mas Samuel, então qual foi a tua pontuação na prova de natureza? Com essas 31 questões, ainda consegui fazer 680 e poucos pontos, 690 pontos, foi perto de 700. Foi menor do que meu último ano em 2018,
mas ainda assim foi uma nota satisfatória e que foi fundamental para que eu pudesse conseguir uma boa pontuação no Enem e que você também pode conseguir. Então aqui vai algumas dicas de como você se preparar para que você não perca questões no gabarito da sua prova do Enem. Primeira coisa, tenha um bom acervo de conteúdo. Você precisa saber os conteúdos que estão caindo mais do Enem. Por isso que nesse canal a gente está colocando aqui playlists dos conteúdos que estão caindo. Você inclusive pode encontrá-las aqui. Nós já fizemos sobre linguagem, estamos fazendo aí sobre humanas, natureza, matemática. Então saiba os conteúdos e como eles estão caindo. Isso foi muito bom para mim porque eu não me perdi. Eu sabia o que sabia qual inimigo me esperava ali na prova do Enem. Então isso foi fundamental para minha aprovação. Segunda dica, faça simulados. Você só vai conseguir treinar fazendo simulados e fazendo no tempo do Enem. Eu sempre falo isso para vocês, eu tô cansado de falar, mas vou continuar falando porque esse foi o meu diferencial. Simular essa provinha aqui para que ela não seja uma prova surpresa. Então imprima gabaritos, imprima simulado e você vai ver quando você errar e você vai pensar como eu poderia reagir se isso fosse na prova do Enem. Terceira dica, faça o que eu não fiz, não marque no gabarito assim que terminar a questão. Deixe para marcar o gabarito ou no fim da prova, ou eu vou dar uma dica aqui que eu fazia e que deu certo depois. Você colocava uns pontinhos bem pequenininhos nos gabaritos e aí o leitor não consegue ler. Então se você conseguir trocar para outra alternativa, ele não marca como uma questão anulada. Então você consegue fazer isso, depois no final você consegue só marcar aqueles pontinhos sem ficar olhando para a prova, questão por questão e fazendo isso. Essas dicas foram fundamentais para mim. Não é questões no gabarito, é você sempre se autoconhecer e colocar situações. Se isso acontecesse, o que é que eu faria? E agora eu vou dar dicas para que quando isso acontecer você se reabilitar. Quando isso acontecer, você primeiro pense no seguinte: a prova não é somente essas questões. É possível fazer uma boa prova mesmo errando questões no gabarito. Então a primeira coisa, não se desespere quando isso acontecer. Segunda coisa, não desista de fazer uma boa prova. Foi fundamental. Não se desesperar, não desistir. Eu fiquei com vontade de entregar a prova para fiscal, mas eu disse, eu não vou desistir, eu vou fazer o que eu posso fazer de bem e fiz lá em matemática. E poder acontecer o poder errar em matemática e eu ter que procurar em natureza. Terceira coisa, não negligencie nenhum tipo de área. Há pessoas que ficam, não, eu vou ser muito bom em natureza, eu vou ser muito bom em matemática, que negligencia linguagens e humanas e redação. Não faça isso, porque a pontuação de humanas, que eu vou fazer um vídeo nesse canal ainda sobre ela, foi fundamental para que eu pudesse de fato ter uma boa pontuação geral no Enem. Se não fosse humanas, eu não teria passado, porque se não tivesse feito as 43 questões de humanas no Enem, eu não teria conseguido uma pontuação satisfatória devido aos erros no gabarito de natureza. Então não negligencie isso. Quando isso aconteceu, foi o que me motivou, foi saber, não, eu fiz um bom primeiro dia de prova, eu fiz uma boa prova de matemática e não vai ser natureza que vai tirar minha aprovação. Para terminar, pessoal, esse vídeo, no momento que eu estava passando por isso, lá na prova do Enem, essa experiência tão desgastante, tão dura, tão ríspida, eu lembro como que Deus faz assim para mim: Samuel, você pode ter estratégias, você deve ter estratégias, você deve ter dica, mas no fim das coisas, no fim das contas, essa aprovação está sendo alcançada porque eu estou te dando ela. É um presente de Deus. Ter dicas é um presente de Deus, ter estratégias, e foi isso que eu aprendi com isso. Então eu me alegrei tanto quando eu vi aquela pontuação e eu disse, poxa, que realmente o tempo era chegado, o tempo de aprovação, assim como também o seu pode chegar. Então não desista de estudar para Enem, faça isso. Conte conosco, coloca aqui nos comentários o que você quer ouvir, as suas dúvidas, que vídeo você queria ver. Vocês sabem que eu respondo vocês nos comentários. O pessoal que comenta aí sabe que eu sempre estou respondendo vocês aí. O canal é pequeno, então dá para responder vocês tranquilamente e a gente pode trocar algumas ideias. Então mande aqui sugestões, curtam esse vídeo, espero que tenha ajudado muito vocês. Foi uma experiência que eu quis compartilhar com vocês aqui, de que aconteceu no meu Enem, que pode acontecer no seu também, mas para isso você precisa se preparar e eu estou aqui para tentar te ajudar a fazer isso. Então fica com Deus, deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo desse canal e consiga uma boa aprovação de forma objetiva, de forma clara e de forma satisfatória. Tchau pessoal, Deus abençoe e até o próximo vídeo.